Salmo 31. Fortaleza na angústia. Um salmo de Davi ao mestre de música. Em ti busquei refúgio, ó Senhor. Não permitas que eu jamais seja frustrado. Por tua justiça, abriga-me. Inclina para mim teu ouvido e apressa-te em resgatar-me. Sê minha rocha inabalável, a fortaleza da minha salvação. Tu és o meu rochedo e a minha fortaleza. Pela honra do teu nome, conduz-me e guia-me. Livra-me da cilada que me amarram, pois tu és o meu refúgio. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tu me resgataste, Senhor, o Deus verdadeiro. Repudio os que se mantêm em crenças vãs e enganosas. Eu, porém, confiarei só no Senhor. Exultarei com grande alegria por tua misericórdia, pois viste a minha aflição e compreendeste a angústia da minha alma. Não me entregaste nas mãos do inimigo, mas aplainaste um caminho para que meus pés passassem seguros. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, pois o desespero tomou conta da minha alma e do meu corpo. Os meus olhos se consomem em prantos. A minha vida tem transcorrido em aflição, em lamentos meus anos. Devido à culpa, minhas forças se esgotaram e meus ossos se enfraqueceram. Por causa da quantidade de inimigos que me cercam, tornei-me um escândalo para meus vizinhos, objeto de desonra e terror para os meus amigos. Os que me veem na rua fogem para longe da minha presença. Sou esquecido por eles como se estivesse morto. Sou considerado como um vaso quebrado. Ouço muitos murmurando sobre mim. O pavor me cerca por todos os lados, pois sei que conspiram contra mim, tramando como tirar minha vida. Mas em ti confiei, ó Senhor, e proclamei: Tu és o meu Deus. Os meus dias estão em tuas mãos. Livra-me dos meus inimigos e daqueles que me perseguem. Faz resplandecer sobre mim a tua face. Salva-me por tua benevolência. Não seja eu decepcionado, pois com fé te invoquei. Humilhados e sem esperança, deixa os ímpios, que calados fiquem no túmulo. Sejam emudecidos os seus lábios mentirosos, pois com arrogância e desprezo desonram justos. Imensa é a misericórdia que destinas àqueles que te temem, e que à vista de todos dispensas aos que em ti buscam refúgio. No teu recôndito da tua presença os abrigas das intrigas dos soberbos, na tua habitação os proteges das línguas maledicentes. Bendito seja o Senhor que me fez conhecer sua misericórdia e lealdade quando eu estava em uma cidade cercada. Em meu desespero pensei, fui excluído da tua presença. Contudo, tu ouvistes a minha súplica quando clamei por teu socorro. Amai o Senhor, vós todos os seus fiéis. O Senhor defende os leais, mas aos arrogantes retribui com largueza. Sede fortes e corajosos, ele fortalecerá o vosso ser, vós, todos os que confiam e esperam no Senhor. Comentário do Salmo 31. Diversos homens de Deus fizeram uso deste salmo. Jeremias escreve suas confissões olhando para o verso 13. Jonas faz uso do verso 6 e Jesus faz uso da primeira parte do verso 5. Suas últimas palavras, ao padecer na cruz do Calvário, cerca de 1000 anos mais tarde. O próprio Davi, em sua velhice, começa uma de suas últimas orações, o Salmo 71, retomando o conteúdo dos primeiros versos deste Salmo 31. Em algumas cópias gregas surge a expressão liberta-me, que aqui foi traduzida por abriga-me, por estar mais de acordo com os mais antigos e fiéis originais em hebraico. Davi buscou proteção no Senhor e a resposta de Deus é prova de sua existência e de seu cuidado pessoal para com aqueles que nele creem. O silêncio de Deus acarretaria
a zombaria dos inimigos sobre seu nome e a destruição de seu servo. Davi não pede porque é inocente ou mereça, mas sim porque é redimido. Depois de presenciar a morte de milhares de pessoas de seu povo, Davi chega ao mais profundo entendimento sobre o que é viver. É entregar sua força vital, o espírito, nas mãos do Senhor. Davi louva a Deus por seu resgate. A palavra hebraica original transliterada em Padã raras vezes é empregada com respeito à expiação. O sentido mais comum e correto é o de libertação ou resgate das aflições. O livramento aqui é tão certo como se já tivesse ocorrido. O verbo hebraico está no tempo perfeito, o que corresponde ao pretérito perfeito em português, ou que os livramentos do passado motivam Davi a esse ato de completa entrega do seu ser a Yahvé, Deus único e verdadeiro. Davi condena a idolatria e aponta para o único capaz de nos livrar das ciladas do inimigo e da morte eterna. Cerca de 1000 anos mais tarde, Jesus Cristo repete a expressão de entrega de Davi diante do seu povo. Agora, não eram milhares de pessoas morrendo por causa do pecado de um ungido do Senhor, mas sim o ungido de Deus, que entregava seu fôlego de vida humana, seu espírito em sacrifício ao Pai para a salvação de milhões e milhões de cristãos pelos séculos dos séculos. Por isso, Estevão o invoca para que seja seu refúgio ao clamar: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Atos 7, 59. Davi tinha uma convicção inegociável. Ele amava ao Senhor de todo o seu coração. E só no Senhor confiava como sendo o único e verdadeiro Deus, Criador do universo e da raça humana. Assim como creram Abel, Noé, Abraão, Isaque, Jacó, Moisés e todos os demais profetas e homens de Deus. Hebreus 11. A expressão hebraica, Ebel, não se refere apenas à adoração a ídolos, mas também inclui em seu amplo significado as crenças em teorias fúteis, ilusórias e inverossímeis. Por isso, todos quantos se deixam influenciar por cultos a ídolos, superstições, benzeduras, astrologia ou amuletos, assim como os animistas, deístas, heréticos ou agnósticos, precisam ouvir a voz de Deus, arrepender-se de seus pecados e entregar-se ao Senhor. Colossenses 2:8. Algumas versões trazem tu detestas ou aborreces, mas o termo no original hebraico indica que Davi é quem se expressa. Eu rejeito ou eu detesto, podendo ser estas outras traduções plausíveis. O verbo hebraico original aqui traduzido por entregaste era normalmente usado para indicar a condenação de alguém à prisão, contrastando com a liberdade declarada no verso 8, o que dá à poesia hebraica beleza e significado ainda maiores. Deus usa seu poder para amorosamente escutar o íntimo, a alma de cada um de nós e nos responde segundo sua misericórdia infinita e seu plano maravilhoso para cada indivíduo, por quem ele anseia ser chamado de Abba, papai ou pai querido em aramaico. Êxodo 3, 6. A expressão hebraica on tem um significado amplo e curioso para a cultura ocidental. Tanto pode significar pecado como castigo. Especialmente na forma de culpa, que advém do erro cometido e persegue renitentemente o culpado, aterrorizando sua mente, chegando a provocar depressões profundas e diversas reações psicossomáticas, cefaleias, dores musculares, diabetes, alergias, bronquites, úlceras e até cânceres. Além disso, a forma hebraica usada aqui significa a aflição do remorso que a iniquidade extrema, injustiça, sempre produz. Gênesis 4:13. Ocorre que não era Deus quem estava condenando Davi, mas sim ele mesmo, a consciência,
os homens inimigos e o diabo, o inimigo, nossos maiores acusadores. Ao tirar os olhos do perdão de Deus, veremos um exército pronto a nos fuzilar. Jeremias conhecia esse assédio perverso. Jeremias 6, 25, 20, 3 a 10. Aqui chamou de terror de todos os lados. A expressão hebraica magor, mizabib, terror por todos os lados, foi o mesmo nome que Jeremias deu a Passur, o sacerdote que havia mandado açoitar o profeta, significando que ele seria terrível para si e para todos os seus amigos. Jeremias 20, 1 a 4. Em meio aos rumores de morte e às ciladas dos inimigos, Davi recorre à sua mais poderosa arma, sua fé absoluta em Yahvé, nosso único e poderoso Deus, e afirma sua convicção no livramento do Senhor, conjugando no original hebraico o futuro, como se passado fora. Além disso, Davi enfatiza a soberania de Deus e sua intimidade e dependência do Senhor para viver cada dia, antes de expressar suas petições. Davi recorre à palavra de Deus, como todos nós deveríamos proceder, especialmente em meio às tribulações da vida, e suplica a bênção do Senhor, que se tornou marca e tradição do povo de Deus. Essa expressão hebraica traz em seu sentido original a ideia de Senhor, mostra tua misericórdia e generosidade para com teu servo. Davi suplica que o Senhor demonstre uma vez mais que a fé daqueles que confiam em Deus não é vã, ao contrário dos caluniadores e ímpios, cuja astúcia e crueldade os conduzirá para o silêncio do Sheol, expressão hebraica para morte, túmulo, sepulcro ou volta ao pó, e a completa falta de esperança. Os incrédulos e faladores serão obrigados a se calar diante da justiça e do poder do Senhor, nosso Salvador. Davi exalta a proteção que o Senhor concede a seus fiéis, realizando seus feitos em público diante dos filhos dos homens, como traduziu Calvino. Por isso, com esse eulogium, louvor em latim, o salmista proclama o poder da divina providência, porquanto ela é suficiente para eliminar todos os males e promover o livramento e a justiça, enquanto brilha sobre os piedosos, concebendo alívio, consolo e vitória. Ela cega, cala e debilita as mãos dos perversos. A expressão hebraica ricassim indica que as pessoas perversas e malévolas são antes de tudo soberbas, pensam sobre si mesmas muito além do que convém e por isso se julgam merecedoras do serviço e louvor dos mais humildes. Aos fiéis, entretanto, o Senhor os guarda, protegidos em seu recôndito, seu mais oculto, ou à sombra da tua presença, como em alguns textos hebraicos. A expressão hebraica chapaz, traduzida em algumas versões por pressa ou espanto, realmente tem um significado mais amplo, refletindo o estado de ansiedade, pânico e desespero que conturbava o equilíbrio psicológico de Davi naquele momento. Assim como já havia ocorrido outras vezes, o termo hebraico aquém deve ser entendido aqui como palavra adversativa, todavia, ou não obstante, a fim de mostrar que apesar dos maus pensamentos e sentimentos de deserção com os quais todos nós somos tentados, a graça e a imensurável bondade do Senhor trouxeram Davi à sensatez da fé, venceram a incredulidade e moveram sua alma a conclamar seu povo para confiar em Deus e adorá-lo. A expressão hebraica original, aleiter, aparece em algumas versões com o sentido de dar ao ímpio o que ele merece. Entretanto, a expressão tem um sentido mais complexo e abrangente, mostrando que a justiça de Deus é extremamente severa para com o incrédulo, podendo estender-se a seus filhos e netos. Esta é uma tradução mais significativa do ponto de vista do conteúdo dos melhores originais hebraicos. Estamos diante de uma garantia de ajuda e companheirismo de Deus se tivermos a ousadia, coragem
de aceitar o convite do Senhor, em vez de uma dupla exortação, como aparece em algumas versões, de qualquer forma, não se trata de uma promessa de pôr fim aos problemas, mas de conceder capacidade para vencê-los. Lucas 22, versículo 42 e 43. Salmo 35. O Senhor é o vingador. Um salmo de Davi. Advoga minha causa, ó Senhor, contra os que me acusam, combate contra os que me perseguem. Veste a armadura e toma o escudo. Levanta-te e vem em meu socorro. Empunha a lança e o machado de guerra contra os meus perseguidores. Dize a minha alma, eu sou a tua salvação. Sejam humilhados e cobertos de vexame os que buscam tirar minha vida. Retrocedam envergonhados e sejam aniquilados os que tramam a minha ruína. Sejam como a palha que o vento carrega quando o anjo do Senhor os espalhar. Tornem-se-lhes os caminhos tenebrosos e escorregadios quando o anjo do Senhor os perseguir. Pois, sem motivo, prepararam uma armadilha oculta para me apanhar e, sem causa, abriram uma cova para me tragar. Que de súbito venha sobre os inimigos a destruição, sejam enredados pela própria cilada que me armaram. Caiam na cova que escavaram para me matar e lá se arruinem de vez. Então todo o meu ser transbordará de gratidão ao Senhor e se regozijará na sua salvação. Proclamarei ao mundo, de corpo e alma, quem poderá se assemelhar a ti, ó Senhor? Tu livras os humildes e fracos do opressor e os necessitados e pobres dos exploradores. Falsas testemunhas se levantam e me interrogam sobre os atos que não cometi. Retribui-me o bem com o mal, e essa decepção enluta a minha alma. Da minha parte, entretanto, quando estiverem doentes, usei vestes de lamento. Quando estiveram doentes, usei vestes de lamento. Humilhei-me com jejum e derramei sobre meu próprio peito muitas orações. Andei vagueando e lamentando, como por um amigo ou irmão. Prostrei-me enlutado, como quem chora por sua mãe. Contudo, assim que tropecei, eles se alegraram e contra mim se ajuntaram. Reuniram-se às ocultas para me atacar e agrediram-me sem cessar. Como ímpios, zombando do meu refúgio, rangem os dentes contra mim. Ó Senhor, até quando tolerarás essa injustiça? Livra-me a alma das tramas dos impiedosos, minha vida dos que me atacam como leões. Render-te-ei graças perante a grande assembleia, louvar-te-ei diante das multidões. E sobre mim não se rejubilem aqueles que traíram minha amizade, nem permitas que esses inimigos gratuitos troquem olhares de escárnio. Não é de paz que se ocupam, ao contrário, planejam falsas acusações contra os que vivem em paz na terra. Com a boca escancarada, riem de mim e me acusam. Agora o apanhamos. Vimos tudo com os nossos próprios olhos. Tu, Senhor, os vistes. Não ignores seus atos. Não te afastes de mim, ó Senhor. Desperta, levanta, faz-me justiça. Defende a minha causa, meu Deus e meu Senhor. Senhor meu Deus, tu és justo. Restitui o meu direito para que eles não se divirtam à minha custa. Não permitas que pensem, é isso, exatamente como queríamos. Nem que digam, acabamos com ele. Sejam humilhados e frustrados todos os que se alegram com a minha desgraça. Sejam cobertos de vexame e desonra os que se levantaram contra mim. Cantem de júbilo e se alegrem os que desejam ver a prova da minha ignorância. Os que desejam ver a prova da minha inocência e repitam continuamente, glorificado seja o Senhor que tem prazer na felicidade do seu servo, e a minha língua proclamará tua justiça e o teu louvor o dia inteiro. Comentário do Salmo 35. Este é um salmo da coleção dos denominados imprecatórios.
como o Salmo 7, 35, 55, 58, 59, 69, 79, 109, 137 e 139. São salmos que invocam juízo ou maldição sobre os inimigos do salmista. Entretanto, os propósitos dessas imprecações são demonstrar o justo e reto juízo de Deus contra os ímpios. Salmo 58, 11. Demonstrar a autoridade de Deus sobre os ímpios. Salmo 59, 13. Levar o ímpio a buscar o Senhor. Salmo 83, 16. Motivar os justos a louvarem a Deus. Salmo 7, versículo 17. Por isso, encorajados por seu zelo para com Deus e sua repulsa para com o pecado, os salmistas clamam a Deus para que puna o perverso e os vingue com sua justiça e sabedoria. A libertação celebrada no Salmo 34 agora é vista como nem sempre imediata ou indolor, mas sujeita, de acordo com a vontade de Deus, a atrasos do nosso ponto de vista e a momentos agonizantes. Davi, no entanto, jamais duvida em seu coração de que seu dia virá. Cada pedido de socorro já prevê o momento da vitória e do livramento. Todas as 3 grandes divisões deste salmo terminam com esperança. Salmo 35, de 1 a 10, discorre sobre as tramas. 35, de 11 a 18, revela o cerco dos cruéis. E o Salmo 35, de 19 a 28, a exultação maligna e é aniquilada pelo Senhor. Segundo recentes estudos, este salmo é da mesma época em que Davi estava sendo perseguido por Saul, sendo, de certa forma, um desenvolvimento de 1 Samuel 24:15. A imprecação não é exatamente contra Saul, pois Davi mesmo havia poupado a vida de Saul, mas contra aqueles que fomentavam a inveja doentia que Saul sentia por Davi. A palavra hebraica traduzida por escudo é Magem. Os recentes estudos sobre os chamados rolos do Mar Morto, encontrados nas imediações do Monte Qumran, revelaram que a expressão transliterada por Azek, Magem, Vexiná, Vekuma, Bezrat, refere-se ao uso de uma proteção para o corpo e um escudo mais leve, no centro do qual se ergue uma forte saliência acima, encimada por uma adaga, arma de defesa e ataque usada especialmente pela cavalaria. Algumas versões traduziram essa expressão por pavês ou broquel. Este salmo é uma espécie de continuação do Salmo 34. Justamente por isso, foram colocados lado a lado pelo cânon. O contraste entre o Salmo 34, versículos 5 e 7, e este verso demonstram claramente as bênçãos de buscar a face do Senhor e a maldição que está sobre os ímpios e aqueles cujo coração não ama a Deus e seus princípios. A expressão vexame, envergonhados, aniquilados, espalhar e caminhos tenebrosos tem a ver com a essência do castigo eterno. Daniel 12, 2. Enquanto o anjo do Senhor é a nossa salvação e a condenação de todos aqueles que insistem em não render seus corações ao Senhor Deus, Yahvé, Êxodo 23, 20 a 22. A expressão hebraica aqui traduzida por sem motivo e sem causa, e que também aparece no verso 19, toca no próprio nervo da dor de Davi, o que fica ainda mais claro nos versos centrais, 11 a 18. O termo Shoah, aqui traduzido por destruição, não tem o sentido de confusão, como aparece em algumas versões. O salmista se revela extremamente sensível à mágoa da injustiça. É o evangelho que faz da injustiça uma situação a ser redimida, uma oportunidade para se amar como Cristo e seguir seus passos. 1 Pedro 2, 18 a 22. Quanto à justiça poética reivindicada no verso 8, o evangelho a aceita como tragédia que pode ser evitada dentro do alcance miraculoso das orações e súplicas e não como um fim desejado. Mateus 5, 44. A expressão, quem poderá se assemelhar a ti, ó Senhor?
evoca o Cântico de Moisés, Êxodo 15, 11, como lembrança de uma crise ainda maior que a de Davi e do seu resultado maravilhoso. O mesmo ocorre com o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 1, 8 a 10, que ao chegar à beira do desespero, lembrou-se da gloriosa ressurreição dos mortos, e isso lhe foi grande motivo de alento e esperança. Algumas versões trazem meus ossos ou meu ser, mas como já vimos, são formas de se referir ao indivíduo completo, material e imaterial, corpo e alma. Estas testemunhas não eram amigos próximos, mas pessoas a quem Davi havia tratado com respeito e solidariedade. Romanos 12, 15. Sua surpresa e profunda decepção é reconhecer essas pessoas entre seus algozes, em hebraico, testemunhas injustas e violentas. Outros salmos expressarão ainda mais dramaticamente os sentimentos de desolação, luto da alma, ao se deparar com a traição de pessoas íntimas e queridas. Segundo a cultura da época, a dor que Davi sente é como se o bom samaritano caísse em poder de assaltantes e, ao receber uma bofetada, identificasse o agressor como aquele a quem salvara a vida tempos atrás. Lucas 10, 25 a 37. O sentido geral deste desabafo de Davi revela que ele sofreu e intercedeu a Deus por seus supostos amigos, agora falsos acusadores, não apenas nas ocasiões de doença, mas também em outras adversidades. No Antigo Oriente, os judeus que amavam a Deus, quando oravam em profunda dor, recolhiam-se para derramar suas lágrimas a sós com Deus e reclinavam o rosto sobre o peito em sinal de humilhação diante do Senhor. Davi se refere aos louvores próprios da festa votiva, capítulo 22, versículo 22 a 26, uma cerimônia definida pela lei e que regulava os atos de gratidão daqueles que o comprometiam a prestar algum serviço especial a Deus no caso de serem atendidos em suas petições e súplicas. Deveriam cumprir seus votos com um sacrifício a ser seguido por uma festa que poderia durar até 8 dias, Levítico 7,16. Além disso, sua felicidade não poderia ser reservada a eles e a seus filhos. Pelo contrário, deveriam convidar seus servos e os pobres e necessitados, e especialmente os levitas, a comerem com eles diante do Senhor. Deveriam 17 a 19. Deveriam ainda relatar pormenorizadamente à congregação aquilo que Deus fizera por eles, convocando-a finalmente a participar na proclamação de um salmo como este, o testemunho que se segue. O ódio gratuito, ou seja, sem motivo algum, é a característica própria do diabo e do mal. Jesus via neste versículo e no Salmo 69, versículo 4, não apenas um triste acontecimento na vida de Davi, mas uma profecia do que estava reservado para si. João 15, 25. Era a palavra sendo cumprida cabalmente na vida de Jesus Cristo, o Messias, e de forma fragmentada em Davi e em nossas vidas. João 15, 18. A expressão hebraica karatz aqui significa piscar os olhos em sinal de zombaria em relação a uma terceira pessoa, e assim como no Salmo 22:8, denota também a atitude de menear a cabeça e espichar os lábios para frente em sinal de desprezo. Davi usa um contraste perfeito para mostrar que o falso testemunho dos inimigos, vimos tudo, será desmentido pela verdade total e abrangente que está em Deus. Tu, Senhor, os viste, que tudo e a todos vê e julga. Êxodo 3:7. Como no início deste salmo, o louvor está aguardando o momento certo para irromper. Davi demonstra ao Senhor que, ao contrário dos inimigos, usará sua voz, língua, para proclamar a justiça de Deus na terra e cantar louvores ao Senhor, pois a verdade e a justiça sempre vencerão. E o que afirma o texto original transliterado? O Soni Teg, se queixar, col,
Rauim Terrilateca. Salmo 36. Deus vence todo o mal. Ao mestre de música, um salmo de Davi, servo do Senhor. Há em meu íntimo uma palavra do Senhor sobre a maldade do ímpio. Aos seus olhos não faz sentido temer a Deus. O ímpio é tão arrogante que não percebe e muito menos rejeita seu pecado. Suas palavras são maldosas, ardilosas e traiçoeiras. Abandonou o bom senso, a justiça e a prática do bem. Antes de dormir, sua mente trama ações cruéis, nada há de bom no caminho que escolheu. Apega-se ao mal cada vez mais. Mas a tua benignidade, ó Senhor, chega até os céus, a tua fidelidade até as nuvens. A tua justiça é firme como as altas montanhas e teus juízos insondáveis, como o fundo dos oceanos. Tu, ó Senhor, preservas a raça humana e todos os animais. Quão precioso é teu amor, ó Deus! À sombra das tuas asas, os filhos de Adão encontram refúgio. Eles se banquetearão na plenitude da tua casa. Tu lhes saciarás a sede com águas puras do teu rio, do Éden. Pois em ti está a fonte da vida. Graças à tua luz, somos iluminados. Estende a tua benignidade aos que se consagram a ti, a tua justiça aos que são puros de coração. Não permitas que o soberbo pise sobre mim, nem que a mão do ímpio me faça retroceder. Eis que tombaram todos os que praticam o mal, foram lançados ao chão e jamais se levantarão. Comentário do Salmo 36. Este é um salmo de grandes contrastes. Num relance, descreve a maldade presente no coração de todos os seres humanos em sua forma mais cruel. Por outro lado, revela todo o esplendor e alcance da multiforme bondade divina. O termo servo do Senhor, utilizado para descrever Davi, foi escolhido e atribuído pelo próprio Senhor como rei e ungido de Deus, segundo Samuel 3:18. Essa forma se acha apenas aqui e no título do Salmo 18, no qual é comentada. Embora haja outras versões, essa tradução mais se aproxima dos melhores e mais recentes originais disponíveis. A expressão palavra do Senhor significa oráculo, ou seja, a comunicação expressa de Deus ao seu servo, Gênesis 22:16. Enquanto o fiel faz do Senhor seu alvo maior, o ímpio nem sequer leva em conta o respeito e temor do Senhor, que todos os seres humanos devem nutrir em seus corações. Esse é o sintoma culminante do pecado, como revelado em Romanos 3:9-20, passagem que descreve a triste condição de toda a raça humana, salvo aqueles agraciados com a salvação de Deus. O Salmo revela a espiral descendente do pecado, as atitudes do pecador para consigo mesmo, contra Deus e agora em relação aos seus relacionamentos interpessoais. Sua mente não se cansa de maquinar o mal, Malaquias 2:1. O pecador segue para baixo em sua trajetória por ter espontaneamente abandonado o bem e progressivamente se encantado com o mal, e não como quem nunca teve oportunidade. Romanos 1:28-32. Davi volta-se rapidamente para o Senhor e nos revela Hesed, expressão hebraica transliterada que significa o amor leal e a misericórdia pactual do Senhor para com todos aqueles que nele creem de todo o coração. As dimensões do amor e da justiça de Deus são incomensuráveis, inexauríveis, céus e nuvens, inexpugnáveis, montanhas e insondáveis fundo dos oceanos. Entretanto, apesar dessa imensidão, o Senhor nos acolhe com hospitalidade e carinho paternos. A inconstância do caráter corrupto do ser humano forma os tristes contrastes com as qualidades altaneiras do amor de Deus, conforme sua bondade e lealdade, verso 5, que formam sua aliança perpétua. Os padrões pós-modernos de nossa sociedade
onde tudo é relativo, são um pântano, comparados com as indestrutíveis montanhas de Deus, assim como descreveu Calvino em seu comentário ao texto hebraico, Montagnes de Dio, pois os hebreus costumavam descrever coisas eminentes, adicionando-lhes o nome de Deus, como Rio de Deus, Salmo 65:9, Monte de Deus, Salmo 68:15, Cedros de Deus, Salmo 80:10, Árvores de Deus, Salmo 104:16. As corretas decisões, juízos de Deus, são incompreendidas por nossa mente limitada e nossa sabedoria obscurecida pelo pecado. Da imensidão do cosmo e das dimensões do amor e da justiça de Deus, Davi é levado a observar o cuidado detalhado do Criador com a humanidade e com todas as criaturas do planeta, assunto que se elabora em sua totalidade no Salmo 104 e que será retomado por Jesus Cristo em Mateus 6, 25-34. Para mostrar o alto valor que cada ser humano tem para Deus. No versículo 7, a figura de linguagem "à sombra de tuas asas" é uma evocação de Deuteronômio 32:11, igualmente usada por Boaz em relação a Ruth, Ruth 2:12, e por Jesus Cristo, Mateus 23:37, para mostrar um aspecto da salvação que, embora exija humildade, oferece total segurança. A expressão hebraica Ben Adão, filho de Adão, ou filho do homem, já vista no Salmo 8, versículo 3, refere-se aqui aos filhos dos homens, uma vez que Enosh significa homem frágil e miserável em seu estado de pecado, que é formado do pó da terra, Adão. Por isso é que se chamam Adão ou filhos de Adão, isso é, terrenos, todos criados a partir do pó da terra, para onde voltarão. Gênesis 2:7. Curiosamente, a expressão hebraica Ben Adam, filho do homem, pertence à linguagem dos príncipes e às vezes se refere ao maior dos príncipes, como ao maior dos homens. As experiências de Davi, como refugiado, iluminam este quadro sobre a participação nas riquezas de uma rica e grande casa, a festa tantalizante de Natal. A festa tantalizante de Nabal, 1 Samuel 25, e a fartura em presentes oferecidos por Barzilai a seus amigos, 2 Samuel 17, 27-29. As palavras no original hebraico, Nashal, Adanesha, o rio de teu Éden, fazem alusão ao próprio jardim do Éden, que significa jardim das delícias ou dos prazeres. As referências ao grande banquete e ao saciar da sede com águas puras são uma promessa de plena satisfação e refrigério às almas cansadas e necessitadas dos peregrinos do Senhor. Após longa jornada, em meio à escassez e provações, o homem tem uma sede dentro de si, que só poderá ser saciada no jardim do Senhor. João 4, 11-15. A conclusão deste salmo comemora a vitória reivindicada pela fé. O texto no original está escrito no presente, como se a súplica vislumbrada já estivesse acontecendo de forma clara e concreta. Isso nos ajuda a entender o que é fé, Hebreus 11:1, ou seja, colocarmos plena confiança naquilo que esperamos e estarmos certos daquilo que ainda não pode ser visto. Davi estava disposto a lutar contra o mal que o tentava, a louvar o Senhor em meio às provações, a suplicar com fé pelo pleno livramento, a ponto de já se sentir vitorioso com os inimigos derrotados, usufruindo a graça completa e revigorante proporcionada por Deus no Éden. Salmo 37. A passageira alegria dos ímpios. Ao mestre de música, um salmo de Davi, servo do Senhor. Não te indignes por causa das más pessoas, nem tenhas inveja daqueles que praticam a injustiça, pois eles em pouco tempo secarão como o capim e como a relva verde logo murcharão.
confia no Senhor e pratica o bem, assim habitarás em paz na terra e te nutrirás com a fé. Deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Ele exibirá a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Aquieta-te diante do Senhor e aguarda por Ele com paciência. Não te irrites por causa da pessoa que prospera, nem com aqueles que tramam perversidades. Deixa a ira e abandona o furor. Não te impacientes, não te inflames, pois assim causarás mal a ti mesmo. Pois os malfeitores serão exterminados, mas os que depositam sua esperança no Senhor herdarão a terra. Mais algum tempo apenas e já não existirá o ímpio. Tu o procurarás em seu lugar, porém não mais o encontrarás. Os humildes herdarão a terra e se deleitarão na plenitude da paz. O ímpio conspira contra o justo e range contra ele os dentes. O Senhor, porém, dele se ri, porque vê chegando seu dia. Os ímpios empunham a espada e retesam o arco para abater o humilde e o pobre e trucidar os que seguem o caminho reto. Mas a espada lhes atravessará o coração e seus arcos serão quebrados. Mais vale o pouco do justo que a opulência de muitos ímpios, pois aos ímpios serão quebrados os braços, ao passo que o Senhor sustenta os justos. O Senhor zela pela vida das pessoas íntegras e sua herança permanecerá para sempre. Não ficarão decepcionados no tempo da desgraça, nos dias de fome serão saciados. Sim, os ímpios perecerão, os inimigos do Senhor desaparecerão, como o esplendor dos prados, como fumaça desaparecerão. O ímpio pede emprestado e não devolve, o justo se compadece e dá com generosidade. Sim, possuirão a terra os que ele abençoar, mas os que ele amaldiçoar serão excluídos. O Senhor firma os passos de todo aquele cuja conduta lhe agrada. Se cair, não ficará por terra, porque o Senhor o segura pela mão. Fui jovem e já estou velho, e nunca vi um justo abandonado, nem seus descendentes mendigando o pão. Em todo o tempo exerce grande compaixão e empresta com boa vontade. Seus filhos serão abençoados. Desvia-te do mal e faze o bem, e sempre terás onde morar. Pois o Senhor ama quem pratica a justiça, e não abandona os seus fiéis. Estes serão resguardados para todo sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Os justos herdarão a terra e para sempre nela habitarão. A boca do justo proclama a sabedoria e sua língua anuncia o direito. A lei de Deus está no seu coração e seus passos não vacilam. O ímpio espreita o justo e procura maneira de matá-lo, mas o Senhor não o abandona às suas mãos, nem permite que o condenem se for julgado. Espera no Senhor e, confiante, segue sua soberana vontade. Ele te exaltará, dando-te a terra por herança, e verás os ímpios serem destruídos. Vi uma pessoa ímpia, prepotente e cruel, a expandir-se como a árvore frondosa. Tornei a passar e já não estava. Procurei-a e não foi encontrada. Medita no homem íntegro, considera a pessoa justa. Há uma prosperidade para todo aquele que busca a paz. Mas os impenitentes serão exterminados todos juntos. Não haverá qualquer sucesso futuro para os ímpios. A salvação dos justos vem do Senhor. Ela é a sua fortaleza na hora da adversidade. O Senhor os ajuda e os liberta. Ele os livra dos ímpios e os salva, porque nele se refugiam. Comentário do Salmo 37. Este é um salmo sapiencial de Davi, cujo arcabouço é um acróstico formado por letras do alfabeto hebraico, introduzindo cada par de versículos. Tertuliano o chamou de o espelho da providência, sendo a melhor exposição da terceira bem-aventurança, Mateus 5,5, na qual Jesus o citou, verso 11. É, portanto, um salmo de sabedoria sobre a retribuição temporal dos justos e dos ímpios.
Grandes hinos e muitos livros já foram escritos sobre este trecho das Escrituras. O verbo hebraico al-titekar significa literalmente não te esquentes e nos encoraja a não perdermos a paciência ou nos irritarmos com o aparente progresso das pessoas desonestas que usam de todo tipo de engano e crueldade para conquistar o sucesso que almejam. Nutrir raiva pelo sucesso do ímpio é dar chance ao coração para, ouvindo o diabo, começar a considerar que talvez Deus não esteja mais tão atento a certas injustiças nesse mundo. O passo seguinte é desenvolver certa inveja pela maneira como os infiéis conquistam o que querem. Em seguida, vem o distanciamento da obediência à palavra de Deus e a apostasia, que pode transformar um servo de Deus num esquizofrênico espiritual, viciado no pecado, com saudade da santidade e aterrorizado com a iminência do juízo. Provérbios 23, 17 e 18. Confiança, fé no Senhor é nossa garantia de posse da terra, vitória ou sucesso total. Entretanto, estamos a caminho dessa plenitude e, como peregrinos, seremos tentados e provados durante a viagem. Somos lembrados de que a estratégia de Deus para vencer o mal é atacar com o bem, até porque a ira humana é incapaz de produzir a justiça divina. Tiago 1:20, Romanos 12:21. Jesus aprofunda esse princípio de sabedoria em Lucas 6:27 para os contemporâneos de Davi e para o povo judeu de todos os tempos e lugares. O texto fala da Terra Santa e da maneira sábia como os judeus deveriam tomar posse da terra e nela viver em paz, alimentando-se da fé em Deus. Deuteronômio 16:20. O verbo hebraico re'er deve ser tomado no sentido passivo, ser nutrido ou alimentado. A expressão emuná não apenas significa veracidade ou fé, mas também prosseguimento seguro por longo tempo. Esse verso fica assim transliterado: Betash, Badonai, Vasitov, Sekan, Eretz, Ur, Emuna. Calvino, em seu comentário ao texto em hebraico, observa que o verbo galau literalmente significa passar, rolar ou transferir. Josué 5:9. E que neste verso a expressão entrega tem o sentido de transferir para o Senhor nossos anseios, preocupações, frustrações e todo tipo de carga emocional, física e psicológica, a fim de que Ele nos supra todas as necessidades. Provérbios 16:3. A expressão foi tomada da observação do camelo em sua atitude auxiliadora ao deitar sobre as patas para que a carga lhe seja transferida e acumulada sobre o dorso. O termo hebraico aqui traduzido por aquieta-te é dom, que tem o sentido de um silêncio altamente esperançoso quanto à iminente intervenção de Deus. Isaías 30:15. Algumas versões trazem impropriamente a expressão descansa, proveniente da palavra hebraica hu, semelhante graficamente a hal, mas com um sentido diferente. Essa palavra é traduzida para o grego pela Septuaginta como que significa estar sujeito, o que não é uma tradução completa do termo, mas expressa bem o sentido de um silêncio submisso à vontade de Deus, não emburrado ou murmurante. Não devemos alimentar inveja pelo sucesso do próximo, muito menos por aquele que usa de desonestidade para alcançar seus intentos. Salmo 125:3. Este verso fica assim transliterado: Dom Yadonai Vihitekole Lo Altitkar Bamestilak Darko Beish Os Mesimot. A inveja é como um câncer espiritual que pode consumir a paz e a felicidade de um servo de Deus. A cura consiste em extirpar as primeiras manchas de ciúme e inveja que surgirem em nossas almas, depois evitar todo tipo de ira, furor e cólera e jamais desejar sucesso a qualquer custo. Salmo 73:3. A melhor e maior das vitórias
é aquela que vem das mãos do Senhor em função da nossa fé sincera e do trabalho perseverante e pacífico. A expressão hebraica que significa não se deixe enfurecer é traduzida como alerta em diversos sinônimos ao longo do Salmo. Não te indignes, versículo 1. Não te irrites, versículo 7. Não te impacientes, versículo 8. Essa é a transliteração hebraica deste versículo. Algumas versões iniciam este versículo com a expressão os mansos. Todavia, essa palavra, especialmente na sociedade ocidental atual, não comunica a ideia do termo hebraico original de fé paciente e perseverante, característica daqueles que aprenderam a esperar pela ação de Deus, enquanto perseveram na fé e na prática do bem. Somente os humildes são ensináveis, ou seja, podem aprender a ouvir e obedecer às orientações de Deus, crendo que esse é o caminho da felicidade perpétua. O contexto indica que a terra se refere à terra prometida ou à área dada ao povo de Deus. Deuteronômio 34, 1 a 4. Contudo, nosso Senhor Jesus Cristo, em Mateus 5,5, amplia as dimensões dessa bênção. A herança recebida pelos humildes não será apenas de um território ou região, mas o reino inteiro. Apocalipse 21. O verbo hebraico yada, traduzido aqui por zelar, tem o sentido de conhecer profundamente, contribuir para o sucesso. A expressão hebraica irash tem sentido muito mais amplo do que simplesmente herdar um bem de um parente que morrera. Essa palavra revela a partilha de bem prometido, um dom ou talento, herança eterna nos céus e um dom oferecido gratuitamente, a vida eterna em Jesus Cristo. Romanos 6:23. A expressão hebraica, que traduzida por espera no Senhor, refere-se à atitude de prosseguir trabalhando na plena confiança da providência divina, possuir uma terra na qual pudessem viver em paz e liberdade era a concretização da promessa de Deus a Abraão. Os israelitas sonharam com essa terra durante séculos de cativeiro no Egito ou vagueando pelo deserto do Sinai. Assim como receberam Canaã de maneira extraordinária e maravilhosa, de igual forma foram incentivados a crer num milagre ainda maior, receber gratuitamente a vida eterna nos céus, a herança celestial, a qual a expressão possuir a terra passou a significar. Hebreus 4, 1. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor renove e restaure a nossa fé e a nossa esperança, para que nós tenhamos sempre certeza que Deus nunca, jamais nos abandonará e que o nosso destino é a vida eterna com Cristo Jesus. Que Deus te abençoe em o nome poderoso do Senhor Jesus. Amém.